Pois é, Mara, eu lembro de cada detalhe do que o médico disse. Lembro de você comigo dentro da clínica, da sala do médico. E ele foi bem claro quando ele falou que o meu ímã não havia sido rompido, mas não ia tocar no meu ânus porque estava muito machucado. Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. E mais uma vez, tem um tempo que eu não venho aqui gravar um vídeo no canal. E quando eu apareço é quando é algo muito assim que me deixa, sabe, um pouco revoltado. Um pouco não, me deixa revoltado. Que é quando eu venho aqui no canal. Tô um pouquinho sem tempo, tô estudando para algumas coisas. Mas em breve voltarei com as novas programações, novos vídeos. Quem sabe uma mesa de podcast. Mas vamos lá. O assunto de hoje, que é um assunto que talvez você já esteja sabendo e está repercutindo muito, é sobre o caso da cantora Heloísa Rosa, que é a cantora gospel Heloísa Rosa, e seu esposo Marcos. E o que aconteceu? Eu vou deixar para vocês aqui um trecho do vídeo. Não sei se você vai ter estômago para ouvir o depoimento do que foi do ocorrido, né? E o que aconteceu nesse caso? O esposo da cantora Heloísa Rosa, que é uma cantora, é muito famosa, uma grande famosa, é uma referência no mundo gospel. Heloísa Rosa não tem quem goste da música dela, mas o fato que aconteceu é que o esposo dela, isto, isso mesmo, essa palavra, isto, uma funcionária, uma assessora dela, né, uns 20 anos atrás. E essa mulher só denunciou, só entrou agora em contato com a justiça depois de um ocorrido que aconteceu agora, uns anos atrás, tem o que? Um ano que aconteceu, e só agora que veio repercutir, que o mesmo homem fez isso com uma criança de 5 anos. Hoje a criança está com 6, mas fez isso com uma criança de 5 anos. E a Heloísa Rosa, no momento, ela pode estar, como eu posso dizer, pode responder por omissão pelo caso de abuso, porque ela já sabia que o seu esposo já tinha esse histórico. E desde o momento que aconteceu isso com a criança, ela falou com a mãe da criança, deixou a mãe da criança bem segura, foi lá na polícia e depois retirou o caso, como se nada tivesse acontecido. E o que intriga e me deixa muito revoltado, que eles estão no altar da igreja pregando e cantando como se nada tivesse acontecido. E os pastores central da igreja que lidera eles abafou o caso. Gente, olha só. Eu sou cristão, a minha fé é cristã. É, você sabe muito bem o que é pecado e o que é crime. Pecado deve ser tratado, deve ser afastado e ser tratado. Crime deve ser denunciado. Não importa qual seja, crime deve ser denunciado. Os pastores, a igreja que encobre isso. Cara, eu não sei como é que a pessoa tem coragem de viver, de estar numa igreja que ela encobre crime. Pecado é pecado. Foi lá, adulterou, não sei mais quem, pegou não sei mais quem, sei lá. Pecado é pecado. Agora, crime deve ser denunciado. E pessoas que encobrem crime, cara, eu nem sei o que eu posso imaginar dessa pessoa. Depois que aconteceu o negócio da Flor de Lis, eu nem sei mais o que esperar das pessoas que encobrem isso. E os pastores, sabe, encobriram isso. Se fosse algum membro, rapidinho isso daí, ó, teria jogado na mídia. Mas como é a pessoa que está no altar, que é referência, aí os pastores central querem cobrir e ainda querem denunciar pessoas que denunciam o crime. Calma aí. Hoje o tem valor, né? Você vai lá pagar a fiança e tá solto. No Brasil é assim. Você faz um crime. Ah, é quanto esse crime aí? Ah, é R$ 1.000. Então tá aqui, o dinheiro aqui. E tá solto.
Isso tem acontecido muito nas igrejas. E isso entristece muito o meu coração, entristece e ao mesmo tempo me revolta. Porque em vez de denunciar, não, as pessoas encobrem isso. Hoje o crime tem um valor. E a igreja evangélica não pode deixar isso acontecer. Tem que denunciar sim, pode ser a referência que for. Fez um crime, tem muitas coisas que não é falada, que os pastores encobrem. Isso, como falo, isso me deixa revoltado e me deixa triste ao mesmo tempo. Mas eu vou colocar aqui para vocês aqui o vídeo, o trecho do vídeo da fala do que foi acontecido. Não sei se você vai ter estômago para assistir isso, mas eu espero. Cara, se você sabe que alguém está passando por isso, se você já passou por isso, sabe de alguém que está passando por isso, denuncie, não se cale, não tenha medo. Vai na justiça, vai na polícia. Ah, aliciou, é crime, denuncie, não se cala. Não deixe que a culpa se cala. Hoje o culpado é a pessoa que sofreu o abuso, né? E os outros, não, só foi uma passada de mão. Ei, é crime, denuncie. Mas assista o vídeo até o final. E não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, puder compartilhar, que isso é muito bom para o engajamento do... Tô um pouquinho resfriado. Isso é muito bom para o engajamento do canal. Que Deus te abençoe e assista o vídeo até o final, se você tiver estômago para isso. Marcus Grubert, marido da cantora gospel de muito sucesso, Heloísa Rose. E o que tem de novo nessa história? Porque a gente mostrou esse caso com exclusividade por aqui e agora tem mais um capítulo dessa história. Nessa hora eu desabei e contei pra ele o que eu comido na noite anterior. E ele falou imediatamente, temos que contar isso pra Heloísa. Depois que eu contei pra ela, a primeira pergunta que ela fez pra mim foi se ela não corria o risco de pegar AIDS. Ou seja, ela não se preocupou com você, com o caso, ela se preocupou com ela. O marido da cantora gospel Heloísa Rosa foi preso pelo estupro de uma criança nos Estados Unidos. A família da vítima denunciou o crime há 1 ano. Eduardo Barão. O caso aconteceu em Orlando, na Flórida, onde o brasileiro Marcus Grubert morava com a esposa, a cantora Heloísa Rosa, uma referência da música gospel que faz sucesso internacional. Após mais de 1 ano de investigação, a polícia da Flórida prendeu Marcus, que foi recolhido ao sistema prisional do estado. Ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos em abril de 2023. Nesse primeiro instante, eu me senti acolhida por ela, porque quando nós nos encontramos no dia seguinte para falar o que havia acontecido, eu fui questioná-la e ela prontamente olhou para mim e disse: amiga, eu sei o que aconteceu. Ela me contou algumas coisas que também seguem em segredo e ela prontamente disse que estaria comigo nesse processo de acusação. 35 dias depois, quando ela foi chamada para fazer o depoimento na polícia, realmente, que era onde ia ter aquele valor, né? Ela não apareceu no depoimento e acabou rompendo comigo, não tendo mais contato comigo, né? A vítima foi dormir na casa da cantora, pois era amiga da filha do casal e tinha sido convidada a passar a noite por lá. No dia seguinte, a criança relatou para a mãe os abusos de Marcus Grubert, que foi denunciado às autoridades. Inicialmente, Heloísa Rosa anunciou a separação e prestou ajuda à família da vítima. Mas, no dia marcado para depor, a cantora não compareceu e acabou ficando ao lado do marido. Filho de um pai pastor, Marcus trabalhou em Curitiba por mais de uma década, cidade onde a cantora chegou a participar de alguns eventos. Atualmente, ele trabalhava como produtor em uma agência de Heloísa. O processo segue em segredo de justiça, mas ele vai continuar preso sem direito à fiança até o fim do julgamento e pode pegar até 25 anos de cadeia. O sentimento que nós tivemos ontem enquanto família foi de alívio, de saber que a justiça foi feita, que tudo que nós passamos nesse 1 ano não foi em vão e que Deus está cuidando de tudo e dos pequenos detalhes. Desde o início, eles foram amparados por uma fundação que ajuda crianças vítimas de violência sexual, o que manteve o caso em evidência. Vamos aí, por favor, diretor. Marcus Grubert
Grubert, marido da cantora gospel de muito sucesso, Heloísa Rosa. No mês passado, ele foi preso nos Estados Unidos, acusado de ter abusado de uma menina de 6 anos. Pois esse caso, lembrando aqui, envolve 2 famílias brasileiras que moram fora do país. E o que tem de novo nessa história? Porque a gente mostrou esse caso com exclusividade por aqui e agora tem mais um capítulo dessa história. Depois dessa denúncia feita nos Estados Unidos, outra mulher, aqui no Brasil, procurou a polícia para denunciá-lo também por abuso sexual. Ela diz ter sido estuprada 14 anos atrás. Na época, a vítima foi convidada pela cantora Heloísa Rosa para trabalhar como assessora. Vamos ver o que ela contou com exclusividade para a repórter Patrícia Fazan e já a gente conversa mais. Pode rodar. O Marcos me ofereceu de levar um vinho para eu experimentar onde eu estava. Eu recebi ele como eu receberia meu pai e minha mãe. O próprio serviu o vinho, ele não quis que eu colocasse. E eu não tomei nem um copo inteiro. Com meio copo que eu tomei, eu apaguei. E eu tive 3 despertares que eu lembro dele, né, consumindo o ato. E eu tinha uma viagem no dia seguinte com a Heloísa para ser cumprida, uma agenda. E eu fui com ela. Chegando lá nesse evento, o pastor me viu um pouco desnorteada, viu que eu não estava bem e me perguntou: Josi, aconteceu alguma coisa com você? E eu chorei muito e ele falou assim: o Marcos fez alguma coisa com você? Ele citou assim o nome dele. E nessa hora eu desabei e contei para ele o que eu havia ocorrido na noite anterior. E ele falou imediatamente, temos que contar isso para a Heloísa. Depois que eu contei para ela, a primeira pergunta que ela fez para mim foi se ela não corria o risco de pegar AIDS. Esse foi Ou seja, ela não se preocupou com você, com o caso, ela se preocupou com ela. E quando fomos embora, né, desse evento que a gente estava, dentro do avião, ela pegou na minha mão, falou: Josi, eu tô com você. O Marcos vai ter que pagar pelo que ele fez. Depois que a gente chegou em Curitiba, ela pediu uma amiga dela, uma membro da igreja, para me levar um ginecologista, um médico particular. E o médico foi bem claro falando, né, que ele tinha me machucado muito. Eu estava desnorteada, eu estava desesperada com aquilo tudo que estava acontecendo e eu não sabia o que fazer. E em momento nenhum, ninguém falou: vamos à delegacia, vamos denunciar. Eles queriam, hoje vendo, abafar o caso mesmo. Eu simplesmente fui despachada para minha casa, para minha cidade, e pronto. E ali eu fiquei, e eu que me vire com todas as consequências. Minha vida era igreja, meu sonho ainda era casar virgem, ter o meu esposo, e infelizmente foi rompido dessa forma, né? Esse trauma. E depois disso foi muito difícil a minha vida até hoje, assim, ainda tenho muitos medos e traumas por conta disso. Quando eu vi o ocorrido, né? Eu vi a reportagem sua na Globo, aí eu me senti encorajada a contar. Eu me senti encorajada de novo a denunciar e a fazer justiça também por mim. Eu quero, assim, deixar um recado assim, até para as moças, né? As mulheres que são abusadas hoje, para não deixarem de denunciar, não ter medo, como eu tive, sabe? Mesmo que vá sozinha, porque se eu tivesse feito isso, talvez ele teria sido parado há 14 anos atrás. Que bom que ela criou coragem e também fez a denúncia, né? Só assim a gente vai combatendo problemas como esse, crimes como esse, gente. A Polícia de Minas confirmou que registrou o boletim de ocorrência na semana passada e diz também que, como o crime teria ocorrido no Paraná, a investigação agora passa a ser encaminhada para lá. Olha, a gente também ouviu a advogada Ana Alves Lázaro, que é presidente da Hope and Justice Foundation e que atua em casos como esse de abuso sexual infantil. A Ana teve acesso exclusivo à audiência de custódia do Marcos Grubert lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que ela conta. A situação do Marcos, ela tem se complicado cada vez mais, e assim como a da Heloísa. A Heloísa, ela sabia dos casos e mesmo assim ela assumiu o risco de trazer uma criança para dentro da casa dela, sabendo que o esposo dela tinha esse comportamento. Diante da visão do governador da Flórida, é o pior dos piores crimes que se pode cometer contra uma criança, contra um menor de 12 anos, um menor de idade. Pelo fato da criança ser menor de 12
12 anos e também estar sob a custódia do Marcos e da Heloísa, ele foi indiciado pela pena capital. E a pena capital é um mínimo de 25 anos e o máximo prisão perpétua ou pena de morte. É um crime inafiançável, não é permitido fiança. Ele vai esperar o julgamento dele todo, provavelmente preso, e vai ser condenado. Eu acredito e creio nessa condenação, uma vez que as provas são irrefutáveis. Pois é, Mara, eu lembro de cada detalhe do que o médico disse. Lembro de você comigo dentro da clínica, da sala do médico. E ele foi bem claro quando ele falou que o meu ímã não havia sido rompido, mas não ia tocar no meu ânus porque estava muito machucado. E você estava comigo. Eu não esqueço disso. Não tem como esquecer. Não trouxe, Mara. Eu falei várias vezes o que ele tinha feito. Eu estava transtornada na época. Eu trouxe sim, a igreja sabia sim. A Heloísa sabia sim, que eu contei detalhes para elas. Não foi uma nem duas vezes, foi várias vezes. Ela me fez contar perto de você. E numa dessas vezes que eu contei, que eu senti algo entrando na minha vagina, no meu ânus ao mesmo tempo, ela ainda falou assim, pode ser a mão dele, Josi, pode ser a mão dele, porque a mão dele é quente. Você estava no dia que eu falei isso? Como? Foi um abuso. Todo mundo no alcance também, quando eu fazia a cura, falava, você foi vítima, você não foi culpada, o culpado foi ele. Mas ninguém se dispôs a me levar como abuso, né? Me levar para a polícia. Ninguém dispôs. A preocupação era com a Heloísa. Hoje, eu ficar sabendo que a Heloísa espalhou para todo mundo que a gente teve só um caso e que foi consensual, nunca foi. Eu nunca deixei escondido transparecer. Eu fui bem clara do que tinha acontecido para ela, para os pastores, para todo mundo que estava fazendo a cura. Contei para vocês, sim. Foi um abuso, gente. Foi um abuso, mas vocês queriam acreditar em quem? Na Heloísa, porque ela não queria acreditar que o marido dela tinha feito isso comigo. Foi bem claro, sim, Mara. Para todo mundo eu falei, tanto que ela, quando me levou na clínica, que você foi comigo, o médico ainda perguntou, esse cara usa droga? E nós falamos assim, sim, porque nós tínhamos descoberto que ele tinha começado, né, que ele estava usando maconha. E ele falou claramente com você ali, sabe, lá na clínica, falou, olha, o ímã dela não foi rompido, mas eu não vou encostar no ânus dela, porque está muito machucado. Você lembra? Quantas vezes eu contei para você? Quando eu fui lá para outra sala, para outra casa lá que eu fiquei na kitnet até ir embora? Você levava as coisas para eu comer. Eu não conseguia ir no banheiro direito porque sentia muita dor no ânus. Eu estava cagando ralo e com dor no ânus. Eu chorei várias vezes no seu colo, Mara. Como que vocês não viram isso como um estupro?